Olá pessoal, hoje eu gostaria de comentar com vocês uma curiosidade envolvendo a força de arraste. Eu considero esse um assunto inusitado, mesmo dentre os assuntos inusitados que eu às vezes coloco aqui, porque o foco dos vídeos que eu mais coloco aqui, que são minha área, principal área de interesse, de trabalho, são algoritmos, e eu gosto bastante também de matemática, mas aqui é um assunto que vem lá da física, mais especificamente da mecânica de fluidos, uma área na qual eu sei muito pouco. Eu vou começar dizendo isso. E eu tive vontade de compartilhar com vocês algumas reflexões, aí uma curiosidade sobre a força de arraste, justamente porque o meu conhecimento dessa área veio de quando na graduação eu tive lá no meu currículo o curso de mecânica de fluidos, e daí a gente foi estudar várias questões ali sobre como que corpos se deslocam num fluido, e daí surge naturalmente a força de arraste. E surgiu um componente nela que eu não sabia explicar e que por muito tempo eu não soube explicar. Então, no fundo eu estou colocando isso aqui, mas porque endereça novamente aquela questão que eu sempre gosto de falar sobre a diferença entre aceitar e entender. Mas deixa eu colocar isso de modo mais claro aqui, mostrando para vocês o que é essa tal de força de arraste. Quando a gente tem um objeto, digamos aqui uma esfera, né? Eu desenhei como um círculo porque está no plano, mas vamos dizer uma esfera se deslocando com uma certa velocidade por um fluido, né? Quando eu tenho esse objeto que se deslocando com uma certa velocidade por um fluido, surge na mesma direção e sentido oposto daquela velocidade uma força que a gente chama de força de arraste. E quando a gente vai ver a fórmula para o valor dessa força de arraste, tá? Sem pensar na questão vetorial, para simplificar, a fórmula é mais ou menos isso aqui, né? Pode ter diferenças dependendo de onde você vê ela, mas a norma do valor dessa força vai ser 1/2 vezes ρ vezes CD vezes A vezes a norma de V ao quadrado. E nesse momento eu já perdi todos vocês, aí, todos os poucos de vocês que estavam interessados nesse assunto, porque que fórmula feia, né? Calma que a maior parte dela não vai ser relevante pra gente, e não vai ser relevante para a curiosidade que eu quero tratar. Então vamos descartar rapidamente as partes que não interessam, só endereçando por que elas são interessantes, né? Por que elas são pertinentes, melhor dizendo. É sempre legal quando a gente olha para uma fórmula, entender por que uma coisa está multiplicando, por que uma coisa está dividindo, quer dizer, por que uma grandeza contribui para que algo cresça ou decresça. E aqui a gente vê bem isso, né? Esse meio é só uma constante ali, fixa, mas o ρ, por exemplo, que nós temos aqui, diz respeito à densidade do fluido, o que é algo bem intuitivo, né? Quem já se deslocou pelo ar? Você sai correndo, você já está se deslocando pelo ar. Você entrar numa piscina e tentar correr, é bem mais difícil, né? Você tem muito mais dificuldade para vencer a resistência da água ali para se deslocar. Por quê? Porque quanto maior a densidade do fluido, quanto mais denso for esse fluido, maior vai ser a força de arraste resistindo ao seu movimento. Então tá legal, ali esse ρ é a densidade do fluido. Imaginem se deslocar pelo mel, por exemplo, que é um fluido ainda mais viscoso, muito mais viscoso do que a água. Vai ser mais difícil ainda. Esse, como uma curiosidade, é um dos motivos, por exemplo, porque que aviões que são preparados para isso voam lá em cima, né, bem alto. Porque voando muito alto, o ar é mais rarefeito e eles vão diminuir, então, essa densidade do fluido pelo qual eles estão se deslocando, e eles vão ter menos resistência, eles conseguem ser economicamente mais interessantes, assim, né, conseguir chegar mais longe gastando menos combustível. Mas, passada essa curiosidade, o próximo item aqui, esse CD, diz respeito à forma específica do objeto. Eu vou falar dele junto com esse Azinho. O A é a área do objeto. Também faz sentido, né? Se você tentar passar um objeto muito pequenininho, muito fininho, cuja área transversal é bem pequenininha ali, passar uma agulha por um fluido viscoso é uma dificuldade. Empurrar um objeto muito maior, ali, cuja área é muito maior, eu vou ter que deslocar muito mais fluido para passar por ele, né? Para fazer esse objeto passar. Então, quanto maior a área, mais difícil também. Por isso que a força cresce. O CD é o mais complicadinho de calcular ali, porque não é simplesmente a área. Os detalhes de como esse objeto funciona, né, de quão aerodinâmico ou não, né, é esse objeto, os ângulos que ele tem e tal, vão fazer diferença ali, está tudo encapsulado nesse CD. Então, dois objetos com a mesma área, passando pelo fluido de mesma densidade,
dependendo de se ele é pontudo, se ele consegue desviar o fluido com facilidade ou não, se ele é muito mais rombudo, isso aí vai mudar. Tá legal, falado tudo isso, não é nisso que eu quero focar, então isso foi só para falar, olha, essa parte toda aqui da fórmula não é pra gente ficar sofrendo por ela, faz sentido esses coeficientes estarem lá, mas não é o que tem de mais interessante. O que tem sim de mais interessante, pelo menos na minha perspectiva, é que a velocidade com que o objeto está se deslocando é elevada ao quadrado. E esse quadrado me incomodava. Porque eu não conseguia visualizar, quando eu aprendi essa fórmula, de onde surgia esse quadrado. Por que ao quadrado? Por que a natureza tem dessas coisas? Por que é ao quadrado? É simplesmente assim, os experimentos mostraram que fizeram medições, a fórmula que melhor aproxima a resistência ao deslocamento de um corpo envolve a velocidade desse corpo ao quadrado. E daí você aceita, mas você fica assim, mas por quê? Aí que entra aquilo que eu falei, a diferença entre aceitar e entender. Eu não conseguia, e não consegui por muito tempo, saber de onde vinha esse quadrado. Também não me foi ensinado isso, né? Quando eu fiz esse curso foi muito técnico, foi muito assim, tá bom, essa é a fórmula, você calcula a resistência e tal, mas por que era isso? Eu tinha uma curiosidade sobre isso que não foi sanada naquele momento. E eu quero brincar com vocês aqui, fazer um modelinho pra gente ver como esse quadrado vem de algo muito natural, de algo bastante esperado. Depois que você percebe por que surge um quadrado ali, fica óbvio, você fica assim, não poderia ser nada diferente mesmo, faz sentido. Vamos caminhar nessa direção então. Eu já falei para vocês que a força de arrasto ela aparece com a mesma direção e sentido oposto da velocidade, né? Afinal ela é uma força de resistência ao deslocamento. Se o corpo estiver parado lá no fluido, não tem força de arrasto. Então faz sentido que a velocidade apareça multiplicando ali, porque quanto mais veloz, maior vai ser a resistência, né? E se a velocidade for zero, não tem resistência. A gente também percebe isso intuitivamente quando a gente tenta se deslocar, seja um carro em alta velocidade, uma moto, uma bicicleta bem rápido, você vai perceber o ar resistindo a você. Né? Se for na água, qualquer deslocamento você já percebe o fluido, aquele fluido resistindo a você, quanto maior a velocidade, mais difícil se deslocar. Mas eu ficava encucado por que ao quadrado, porque esse crescimento quadrático que é uma limitação, né, para a engenharia que vai desenvolver veículos muito velozes depois, por exemplo. Porque basicamente isso significa que fica cada vez mais difícil atingir e manter velocidades muito maiores. Né? Quer dizer, a potência que você precisa de um motor para acelerar um veículo de 0 a 100 é muito menor do que a que você precisa para ir de 100 a 200. Porque o arraste vai crescendo com o quadrado dessa velocidade. Não é simplesmente pensar numa situação que não tivesse arraste, que você já está a 100 km por hora, e daí você vai usar a mesma energia só para sair da sua inércia de 100 e chegar no 200. Não, tem uma força bem relevante ali segurando você, resistindo a esse maior aumento de velocidade. Então, vamos lá, vamos descobrir de onde vem esse quadrado, por que cresce com o quadrado. Vamos olhar para essa partícula que eu desenhei aqui do lado, para esse objeto, e vamos ver o que acontece quando ele está se deslocando. Ele tem uma certa velocidade, eu vou apagar aqui a força de arrasto no momento. E a gente falou que ele está se deslocando num fluido, não no vácuo, né? Se ele está se deslocando num fluido, a gente sabe que tem o que ali? Partículas do fluido, moléculas daquele fluido, espalhadas pelo caminho dele. Então tem diversos pontinhos aqui, que a gente não vê, mas tem muitos pontinhos, respeitando lá a densidade do fluido que a gente já tocou no assunto. Então quando ele vai ter que passar, ali se deslocar, ele vai bater nessas moléculas, ele vai ter que empurrar essas moléculas, correto? Tá legal, então ele está passando e tendo que empurrar essas moléculas. Vamos dizer que esse aqui é o instante 0 e no instante 1 ele está aqui na frente. Vou usar uma outra cor. No tempo 1 ele está aqui na frente, então houve esse deslocamento aqui. Um deslocamento de uma distância d depois de uma unidade de tempo. Quando ele passou por ali, ele teve que empurrar uma certa quantidade de moléculas. Ele teve que empurrar algumas moléculas. Essa quantidade vai depender da área dele, como a gente já falou, vai depender da densidade do fluido, como a gente já comentou, e também da distância que ele percorreu. E a distância tem a ver com a velocidade, né? Quanto maior a velocidade, mais ele vai percorrer num certo tempo. Vamos contar aqui e eu vou
fazer a conta da redondo só para facilitar a nossa vida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que tinha mais uma aqui. Olha só, nesse percurso dele tinham 10 moléculazinhas, só para simplificar a nossa vida, tá? Podia ser qualquer número, mas só para simplificar. Então, nesse deslocamento que ele passou, ele empurrou 10 moléculazinhas. E cada molécula que ele empurrou, de modo muito informal, vamos dizer, ele deu um peteleco nelas. Ele bateu nela e jogou ela longe. Esse peteleco é tão maior quanto maior a velocidade dele, né? Então ele está numa certa velocidade v, ele bate na molécula e lança ela longe. Só que tem a tal terceira lei de Newton que diz respeito à ação e reação. Quando ele bate na molécula, quem já levou uma bolada jogando vôlei, futebol ou algo do tipo, sabe que quando uma partícula ainda que menor do que um objeto ainda que menor do que você bate em você empurra ele de volta e ele te empurra, né? Acontece as duas coisas. E é o que a gente vê aqui. Se ele empurrou 10 moléculas empurraram o objeto. 10 moléculas resistiram à passagem do objeto. E é daí que vem a força de arrasto. É justamente essa força de resistência. Você está tentando passar, tem moléculas do fluido lá no meio do caminho, você está empurrando elas te empurram de volta. Até aí, sem grandes novidades. Mas de onde vem aquele quadrado? Que a coisa tem que crescer com a velocidade parece intuitivo, mas por que vem aquele quadrado?